clássicas nossas. E eu tenho feito isso, não porque tenho visto a imediata transgressão, pelo contrário, mas para que nós não venhamos a estar seguindo o que a Bíblia diz a longo prazo apenas por uma tradição, por um hábito, sem saber o motivo bíblico daquilo que fazemos. É importante que nossa obediência não seja apenas o hábito ou o seguir a tradição, mas que tenha a clareza da palavra de Deus, tenha a convicção, que hajamos por convicção, para que nós possamos então ter o senso de que estamos seguindo ao Senhor. E mais, quando nós entendemos os princípios que estão por trás de comportamentos que nós ensinamos, isso mostra que nós não somos legalistas. Nós estamos apenas à procura de dizer isso pode e aquilo não pode, mas de fazer você entender um princípio. Entender que inclusive você pode estar quebrando esse princípio num comportamento que não é o que nós vamos comentar. Você pode violar um princípio bíblico num comportamento bem difícil de ser percebido que ele está sendo violado. Então, quando nós sabemos o porquê determinado comportamento deve ser evitado por um princípio bíblico, nós também estaremos preparados para sermos vigilantes em relação a outros comportamentos onde esse princípio vai estar sendo também violado, mas de uma maneira mais camuflada. Também, quando nós vemos o que nós cremos, nós descobrimos como era bom que a igreja que se afastou disso, outras denominações, não tivesse se afastado. Nós vemos como o mundo de hoje mostra que muitas desgraças que estão aí tiveram entrada e prejuízo em muitos círculos cristãos, porque as bases foram deixadas de lado. Então é nesse espírito que nós temos aqui falado, como hoje faremos, em pontos que já são conhecidos, mas nós precisamos colocá-los dentro do escopo bíblico, dentro dos motivos do coração, dentro do princípio de obediência a Deus e a sua palavra. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, somos-te gratos por estarmos aqui na tua casa, meu Deus, onde, meu Pai, temos um púlpito que não apenas é velho, mas que prega a velha mensagem, que nunca, meu Deus, caduca, porque é a palavra eterna. Que o Senhor, meu Pai, nos desperte o coração, a obediência, o zelo, para que sejamos fiéis a Ti, para que possamos ser diligentes para entender, Senhor, as razões da nossa fé. Fala com o Teu povo, fortalece as convicções, traz também a contrição, o arrependimento, meu Pai, traz a renovação pelo poder do Espírito Santo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 35. Gênesis, capítulo de número 35, começando pelo versículo de número 1, leremos até o versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 35, de primogenitura. E enganou o pai, vestindo-se como Esaú, seu irmão, que era o filho realmente primogênito. Ele aproveitou-se da fraqueza de vista de seu pai para disfarçar-se de seu irmão
e ser abençoado pelo pai como se o irmão fosse, com assim o direito de primogenitura recebido. Jacó não fez isso por ganância leviana, pueril. Sua mãe o orientou a fazer, e porque ela tinha ouvido de Deus que o filho maior, Esaú, serviria ao menor, ela sabia que a bênção da promessa que Deus fizera a Abraão e a Isaque, entre os filhos de Isaque, Jacó e Esaú, teria continuidade com Jacó. Ela, de certa maneira, quis ajudar para que a promessa de Deus se cumprisse, o que foi um erro. Nós não precisamos de subterfúgios, de meios impróprios para fazer acontecer aquilo que Deus prometeu. Ele o fará por si mesmo. E, meus amados irmãos, de certa maneira, Jacó, por um lado, não enganou Esaú, porque Esaú, uma vez faminto, aceitou de Jacó um prato de comida e, em troca, lhe atribuiu o direito de primogenitura. Quem de fato foi enganado foi o pai de Jacó. Quando Esaú tomou conhecimento, porquanto, muito embora tivesse vendido o direito de primogenitura por um prato de comida, ele depois voltou atrás à promessa que fez. Ele, quando soube que seu irmão havia recebido do pai a bênção, procurou para matá-lo. E Jacó, fugindo de Esaú, ele dormiu no meio do caminho e teve um sonho. E eu creio que foi ali que Jacó se converteu. Ele viu uma escada que ia do céu à terra, por onde os anjos subiam e desciam. Quando chegamos ao Evangelho de João, descobrimos que essa escada é Jesus, o mediador entre o céu e a terra, entre Deus e os homens. Jesus disse que os anjos de Deus sobem e descem por ele. E quando Jacó teve este sonho acordado, ele marcou um lugar, chamou o lugar de Betel, casa de Deus. Disse: Deus estava aqui e eu não sabia. Deus falou com Jacó, e esta experiência, eu creio, foi a experiência de conversão dele. Quando Paulo falava de sua conversão, ele a descrevia como o aparecimento que Cristo lhe fez no caminho de Damasco. E a experiência de salvação de Jacó é relatada como este aparecimento. Veja como esta experiência foi um marco. O próprio Deus diz aqui em Gênesis 35, no verso 1: depois disse Deus a Jacó, Deus falou com Jacó: levanta-te, sobe a Betel, o lugar onde ele havia tido o sonho, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Note como é uma experiência marcante. Deus diz: olha, vai para Betel, faz ali um altar. Note, ao Deus que te apareceu, ao Deus que se manifestou a ti quando fugiste da casa de Esaú teu irmão. No verso 2 diz: então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar, note, ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Foi a partir dali que ele teve Deus andando consigo. Foi ali que ele teve, portanto, a sua experiência de conversão. A família de Jacó, ela foi influenciada por outros. Raquel, esposa de Jacó, Lia, vinham da educação que lhes fora dada por Labão.
que adorava ídolos. Isso trouxe, meus irmãos, para a família de Jacó também a idolatria e os maus costumes, o que não é verdade para Jacó, mas para os outros de sua família. Então Jacó aqui convoca os seus familiares a uma conversão, dando o seu exemplo. O Senhor me apareceu, o Senhor andou comigo desde lá, agora é o momento de vocês, de me acompanharem, de tomarem uma decisão comigo. No verso 2, então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Nós percebemos, irmãos, que quando alguém cultuava deuses estranhos, acompanhava isso maus costumes, inclusive em relação, de alguma forma, à maneira de vestir. Por isso ele diz: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, ou seja, tem coisas de que vocês devem se purificar, e mudem as vestimentas. E levantemo-nos e subamos a Betel, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. A família de Jacó converteu-se ali. Verso 4: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, note, e os brincos que estavam em suas orelhas. Portanto, os ornamentos, os adornos, sem nenhum valor simbólico, uma aliança, indica um compromisso. Um óculos, embora esteja no meu corpo, serve para me permitir a visão. Um relógio me dá as horas. Mas os ornamentos ociosos, que não têm finalidade senão chamar a atenção para aquele que o usa, esses ornamentos ali foram abandonados juntamente com os ídolos, com os deuses estranhos. Tiraram os brincos que pendiam em suas orelhas. E note, Jacó os escondeu, porque o que não era bom para a família dele, não era bom para ninguém, não era bom para ser encontrado. Ele os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e sua família o acompanhou. Nós temos aqui um primeiro versículo da Bíblia que condena o uso de atavios e ornamentos desnecessários. É interessante, meus amados irmãos, que isso está no livro do Gênesis. Não havia sido estabelecida a lei de Moisés. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas pessoas que às vezes nos criticam e dizem: vocês vivem debaixo da lei, porque vocês não usam adornos, têm essa preocupação. Mas eu gostaria de perguntar a quem fala isso: em que parte da lei de Moisés os adornos foram condenados? Em que mandamento? Não existe nenhum mandamento na lei de Moisés dizendo não pode usar isso. Isso aqui é um adorno desnecessário. Não existe. Isso não quer dizer que a lei de Moisés não condena os adornos. Ela o condena quando ela vai nos ensinar contra a cobiça. Ela o condena quando vai nos ensinar a não viver uma vida egoísta, naquela parte moral da lei que sobrevive até hoje. Nós podemos inferir dela que não nos convém os adornos, mas não há nenhum mandamento na relação dada no Pentateuco diretamente contra isso. O mandamento é contra a raiz do problema. Nós vamos encontrar os profetas do Velho Testamento condenando o uso de adornos. E o que eram os profetas? Aplicadores da lei. Eles pegavam o que a lei tinha de maneira genérica e aplicavam, dizia: isso daqui transgride aquilo ali. As leis cerimoniais não permitiam essa adaptação,
Uma lei cerimonial é estrita, é aquilo ali que você tem que fazer, ou descumpre ou não descumpre. A lei moral é que contém princípios que podem ser transgredidos de diversas formas, em vários comportamentos. Então, quando os profetas confrontavam o povo sobre esse assunto, não faziam com base numa lei cerimonial e nem no mandamento expresso da lei moral, mas nos princípios da lei moral, de maneira aplicativa. Aqui no Gênesis, Moisés não tinha nascido, não havia sido dada a lei de Moisés, mas a lei moral já estava inscrita no coração e na consciência de todo homem. Já naquela época, as pessoas sabiam que homicídio era transgressão, que levantar falso testemunho, mentir, eram pecados. E Jacó já sabia que seus familiares estarem adornados não era condizente com o serviço ao Deus verdadeiro. Por isso ele disse: tirai os deuses estranhos, mudai as vossas vestes. Por isso a resposta foi entregar os ídolos para que fossem escondidos e tirarem aquelas pessoas os brincos das suas orelhas. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus deu graça aos judeus, de maneira que quando eles estavam saindo, egípcios chegavam e davam joias para eles. Era como se aqueles egípcios estivessem tão flagelados com as pragas, que eles dissessem: leva as nossas joias, mas vão embora daqui, saiam daqui. De certa maneira, ali também era uma bênção de Deus. Aquele povo tinha trabalhado sob o regime de escravidão, sem receber pagamento. Agora, eles estavam recebendo o pagamento. Veja como Deus é justo. E eles despojaram os egípcios como se os tivessem vencido em batalha. Saíram com ouro, com joias, com vasos de ouro. E é bom que se diga aqui que naquela época joias, vasos de ouro, não eram só questões de adorno ou do corpo ou da casa. Eram bens que funcionavam como moeda para evitar a permuta de animais ou de comida. Naquele tempo, o ouro servia como uma espécie de moeda de compra. Quando eles receberam ouro, quando eles receberam aquelas joias, eles estavam recebendo coisas que seriam instrumentos para a aquisição de alguma coisa. Não era para que eles as usassem, que Deus fez eles acharem graça diante dos egípcios para eles entregarem. O motivo de Deus nós vamos entender mais claramente lá adiante. Depois de muito tempo no deserto, Deus estabeleceu a Moisés que ele deveria fazer um tabernáculo. O tabernáculo teria a arca da aliança, vasos, e seriam, na maior parte, com ouro ou bronze. E nesse momento que Moisés foi fazer o tabernáculo, ele pediu ao povo essas joias. E o povo as entregou. Eles derretiam e faziam os utensílios do templo. Então Deus tinha um propósito ligado ao culto, que se manifestaria lá adiante. Mas o povo de Israel, em vez de ter guardado essas joias para esperar para que propósito elas seriam requeridas por Deus, o povo, imitando o costume dos egípcios, o povo começou a usar essas joias. Por isso que tem uma passagem lá em Ezequiel que diz o seguinte: no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 23, eu vou ler os versículos 26 e 27. Também te despirão as tuas vestes e te tomarão as tuas belas joias. Assim farei cessar em ti
a tua perversidade, a tua prostituição, trazida da terra do Egito, e não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito. O povo começou a usar essas joias, imitando o costume dos egípcios. Deus não fez nada, Deus suportou, como diz lá no livro de Atos, por muito tempo os maus costumes daquele povo. Mas quando Moisés subiu no monte para receber as tábuas, então o povo queria alguma divindade física para cultuar. O povo chegou para Arão, o sacerdote, disse: Moisés está demorando. Ele nos apresentou o Deus Jeová, mas disse que voltaria, não voltou. Nós queremos uma representação de Deus. Nós queremos um Deus que se possa visualizar. E Arão então pediu aquelas joias, e o povo tomou as joias do seu corpo e o povo deu a Arão, e Arão com aquelas joias fez o bezerro de ouro. É uma coisa curiosa, irmãos. Arão pediu aquelas joias, em vez de fazer uma divindade de madeira, porque ele viu que o povo já estava apegado àquelas joias. E ao fazerem um ídolo, todo o apego que eles já tinham às suas joias, todo o afeto que eles tinham para com aquelas joias se transferiria ao ídolo, o que facilitaria o culto, porque eles estariam lembrando: deste bezerro de ouro estão aquelas nossas joias. Quando Moisés desceu do monte, a punição foi tão severa que Moisés, irmãos, derreteu o bezerro de ouro e fez descer na garganta deles abaixo, fez eles tomarem o ouro derretido. Foi juízo severo. Mas veja o que a Bíblia Sagrada diz lá em Êxodo, capítulo de número 33, a partir do versículo de número 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. Veja, meus irmãos, o povo entendeu que a raiz do pecado deles começou quando eles puseram em si aqueles ornamentos. Quando Deus disse: este povo é duro, eu não o acompanho, o povo pranteou, chorou, e todos tiraram os seus ornamentos, e o fizeram porque, veja como é sério, Deus tinha dito: se eu me manifestar a este povo com esses ornamentos aí, eu consumo tudo. Tira os ornamentos para eu ainda saber o que vou fazer. E o povo neste momento, então, quebrantado, se despojou dos seus ornamentos ali ao pé do monte Horebe. O que há de errado nos ornamentos?
inúteis, desnecessários, é porque o único objetivo deles, irmãos, é chamar a atenção para nós, é chamar a atenção para a nossa aparência, é dizer, eu estou aqui, é chamar a atenção para a parte do nosso corpo em que eles se encontram. É interessante que nós vemos problemas hoje na igreja que ela não imaginou em tempos passados, mas que ela, na medida, eu falo as que cederam, as que concederam, elas que concederam, perderam a autoridade moral para condenar. Como condenar tatuagem? Se a pessoa se pinta, usa maquiagem, é o que alguns jovens estão dizendo em certas igrejas. Vocês estão condenando porque eu quero fazer uma tatuagem, mas vocês também não estão se maquiando? Nós condenamos intervenções cirúrgicas para modificar o corpo como se ele fosse uma coisa, inclusive aquelas que maximamente são usadas para transformar fenotipicamente homem e mulher, mulher e homem, ou até alguns que querem aparência de dragão, de cobra e coisa desse tipo. Mas quando você fura uma orelha de uma criança que não fez a escolha, você está modificando, você está colocando ali um buraco que não existiria naturalmente. Note como abrir mão daquilo que cremos nisso poderá nos despojar da capacidade moral de condenar as coisas mais extravagantes que estão acontecendo hoje. Tem gente por aí dizendo é um absurdo, porque tem pessoas aqui na igreja querendo pintar o cabelo de azul, mas você pinta os seus cabelos brancos. A pessoa vai dizer, não, mas eu estou pintando da cor natural. Não é natural se já ficaram brancos. Tem gente que tem cabelo preto e pinta de louro. E por que está condenando o que pinta de azul? Note, na hora que a pessoa abre mão, ela não vai tendo mais coerência para reprovar a sequência de absurdos que vai se seguindo a isso. Nós precisamos entender isto claramente, irmãos. Pastor, mas eu não coloco na minha casa um quadro, faço isso, faço aquilo. Sim, a casa é uma criação sua. Você está dizendo como é que deve ser a casa, mas você é uma criação de Deus. Deus decidiu como é que você deveria ser. E, portanto, nós não devemos querer chamar a atenção pelas cores, pelo brilho, para a nossa aparência. Jesus, quando se fez carne, habitou entre nós, a Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías, ele escolheu uma aparência, que eu não vou dizer que era feia, mas ele escolheu uma aparência que não o fazia parecer um superstar. A Escritura diz, não havia nele formosura, não havia aparência de beleza para que o desejássemos. Note, ela não diz que ele era feio, mas diz que não havia formosura que chamasse atenção, uma aparência de beleza para que o desejássemos. Antes, pelo contrário, ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, um homem de mãos calejadas. Eu também não estou reprovando, irmãos, o senso estético que Deus nos deu. Foi Deus que nos deu a intuição, que prefere o verdadeiro ao falso, o belo ao feio, o bom ao mal, o bem ao mal. Foi Deus que nos deu essa intuição, mas nós não podemos colocá-las em contradição. Quando nós queremos uma beleza que não é naturalmente nossa, então nós podemos estar querendo o belo, mas com falsidade, e nós temos aquela outra intuição, que é a que devemos preferir a verdade, a falsidade. Se você vai colocar uma roupa, isso honra o seu corpo, porque é um requisito de pudor. Vista-se
com modéstia, escolha uma roupa bonita, sente bem no seu corpo, porque você já vai fazer isso por uma necessidade, querer fazer de maneira bela, não apenas não é reprovável, como é recomendável. Nós não estamos dizendo que as pessoas não tenham o senso estético. Nós estamos apenas dizendo que o senso estético não deve ser um instrumento de engano, de sedução, de egocentrismo. Foi Ambrósio de Milão que disse às mulheres do século IV, na sua igreja, ele disse: olha, vocês reprovam seus maridos porque adulteram, mas não atentam para o fato de que eles têm aprendido o adultério com vocês. Quando vocês se maqueiam, se enchem de joias, pintam os cabelos, vocês se disfarçam do que não são. Vocês querem ser amadas pelos seus maridos como outra. Eles aprendem o caminho do adultério com vocês. Kierkegaard, um filósofo luterano, ele disse que o apego a esta vaidade é tão maligno como se fosse um culto a uma divindade, que ele disse, pode até acontecer de uma mulher ser casada e o marido dizer: eu acho você mais bonita sem essas joias, mas a mulher ainda vai querer usar as joias, porque ela não usa pelo marido, embora possa dizer que sim, às vezes tenha essa intenção direta, mas ela usa para competir, ela usa muito mais por causa das outras mulheres, é uma competição. Por isso que mulheres de classes sociais mais elevadas se sentem humilhadas quando chegam numa festa e a pessoa está com a mesma roupa que elas, porque elas queriam ser singulares, chamar a atenção. É uma concorrência, é uma competição, é um culto ao Deus da moda. É dessas coisas que nós devemos querer nos livrar, irmãos. O apóstolo Paulo foi um grande apóstolo, mas ele sempre dizia: eu sou o mínimo de todos os santos, porque eu persegui a igreja do Senhor. Paulo dizia: Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós vemos ali corações humildes. Paulo diz: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não serve de Deus pelo qual vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Vocês não são meus, vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Aqueles homens nunca queriam a atração para si, chamar a atenção para si. Eles não estavam atrás de vanglória. E note, quando nós entendemos o princípio pelo qual Deus reprova as joias, nós entendemos também que este mesmo princípio é transgredido quando pessoas ambicionam cargos, visibilidade na igreja, quando elas desejam dons espirituais, ou desejam pregar bem, ou cantar bem, para serem admiradas e aplaudidas. Elas estão também transgredindo. É isso que eu estou querendo dizer. Se nós entendermos o princípio, nós vamos ver que tem muito mais coisa. Pessoas que são hipersensíveis, se alguém porventura naquele dia não falou com elas, não lembrou do que elas fizeram, esqueceu o nome delas em algum lugar onde deveria ser citado, e elas se ressentem, elas estão desejando esta mesma visibilidade que se deseja com as joias, e estão transgredindo o mesmo mandamento. Ou seja, o fato de nós estarmos afastados do uso destas coisas não significa que nós não estamos ou não podemos estar transgredindo o mesmo princípio em outras áreas da nossa vida. Nós percebemos que aqui o povo se despojou dos seus ornamentos no Monte Horebe, e passou muito tempo para o povo voltar a usá-los. Por exemplo, lá em Juízes, no tempo dos Juízes, no capítulo 8, a Bíblia diz assim no versículo de número 24:
E disse-lhes mais Gideão, não vou contar toda a história, vou me deter só no versículo que tem o que nós precisamos. E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas, descendentes de Ismael, aquele filho que Abraão teve com Agar. Note, a Bíblia Sagrada diz que essas pessoas tinham joias porque eram ismaelitas, indicando que os de Israel não usavam, que o povo de Israel ainda tinha mantido o costume lá do Monte Horebe de se despojar do uso dessas coisas, porque a Bíblia aqui está dizendo que estes aqui usavam porque eram ismaelitas, como quem diz, se fossem judeus, se fossem hebreus, se fossem israelitas, não estariam usando. Lá em Isaías, nós temos um momento em que a nação novamente se corrompeu nessa questão. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 3. Eu vou ler primeiro o versículo de número 9. Veja o que diz aí Isaías 3:9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publica os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Note que o protesto aqui é contra a aparência do povo, relacionando com a cidade corrupta de Sodoma. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. Eles publicam os seus pecados como Sodoma. Agora veja o que é dito a partir do versículo de número 15. O 15 vai contrastar a vaidade que inclui gastos com o pobre que não tem o que comer. A partir do verso 15: que tendes vós que esmagais o meu povo e moeis as faces dos pobres, diz o Senhor Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam. Note, se exaltam, a questão começa no orgulho, e andam de pescoço erguido, portanto um sentimento de superioridade, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham saltitando, fazendo o tilintar com os seus pés. Note, elas andavam devagar para serem notadas. Talvez algum tipo de salto bem alto fazia elas terem essa coisa saltitante, eu não sei, mas é dito que ainda tinha coisas nos pés que faziam barulhos, para que todo mundo pudesse olhar: eu estou passando aqui. A partir do verso 17 diz: portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e os adornos em forma de lua, os pendentes, os braceletes, as estolas, os gorros, os ornamentos das pernas, os cintos, as caixinhas de perfume. Note, não é o perfume que está sendo condenado, as caixinhas delicadas, caras, os brincos, os anéis, as joias do nariz, os vestidos de festa, e os mantos e os chales e as bolsas, que deveriam ser meramente para enfeite, sem uso, os espelhos e o linho finíssimo, e os turbantes e os véus. Provavelmente essas mulheres estavam toda hora se enxergando em espelhos. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, ao contrário de hoje, que as mulheres querem estirar os seus cabelos? As mulheres naquele tempo queriam frisar os cabelos. Em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. O texto, irmãos, é claro na condenação desse espírito arrogante que se externa em toda essa vaidade para ganhar atenção. No entanto, quando eu era novo convertido, eu fui de uma igreja em que um pastor era liberal, e ele dizia:
Glauco. Não é por isso que Deus está condenando as mulheres, embora o texto aqui pareça transparente, só a cegueira para não ver. Mas ele usava como argumento os versículos 25 e 26, ele diz: teus homens cairão à espada e teus poderosos na peleja, e as suas portas gemerão e prantearão, e ela desolada se assentará no chão. Ele diz: se eram as mulheres que estavam com o pecado desse tipo aí, porque os homens iriam morrer, porque o juízo recairia sobre os homens. É muito simples, irmãos, porque os homens é que financiavam esta vida para as mulheres. Os homens eram os provedores da casa, e a razão para os homens morrerem era exatamente diminuir o número de homens e ficar mais mulheres do que homens. E aí a mulher, desesperada para casar, diria a um homem: olha, não precisa custear o meu luxo, casa comigo que eu tomando pão e bebendo água já está bom. Veja aí Gênesis 4, a partir do 1: e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos com as nossas vestes, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Essa é a razão pela qual os homens iriam tombar, os homens financiavam isso. E aqui está dizendo que com a morte dos homens ficariam 7 mulheres para o homem, e as mulheres não iriam exigir mais do homem que financiasse essa vida luxuosa deles. Iam dizer: olha, nós mesmo vamos comer o nosso pão, a gente custeia a nossa vestimenta, apenas casa com a gente. É interessante que o versículo 2 é uma profecia messiânica, e vai dizer que em Jesus é que há a beleza, não a beleza física, conforme nós já o dissemos, uma beleza espiritual. No verso 2 diz: naquele dia o renovo do Senhor, que é o modo como os profetas falavam de Cristo, será cheio de beleza, de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. É como se Deus estivesse dizendo: não queiram ter esta beleza vaidosa para chamar a atenção de vocês. É o renovo, é o Cristo que deve brilhar, é Ele que deve ser o centro, é Ele que deve reluzir. E o versículo 4 diz, do capítulo 4 de Isaías: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião. Vejam como era o pecado delas mesmo, e o pastor lá que eu mencionei estava errado. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Nós vemos lá em Oséias, no capítulo 2, uma referência também a isso. Oséias 2:13 diz assim: castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Note: castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, que eram os ídolos, nas quais lhes queimou incenso e se adornou com pendentes e joias. Antigamente, quando eu pregava sobre isso, irmãos, alguém dizia assim: pastor, isso é discriminação, está pregando só para as mulheres. Meus irmãos, se diziam isso de mim do passado, agora não podem dizer. Ontem eu fui evangelizar com o Jean, fui numa praça em que todos os jovens homens que eu encontrei estavam todos de brinco, alguns com um pince aqui na sobrancelha, e portanto isso é reprovável de todo jeito em homens e mulheres. Há uma passagem que é controversa na Bíblia, na verdade duas, estão ligadas entre si. Uma é quando Abraão manda o seu servo para escolher
uma esposa para Isaque. E quando este servo de Abraão decide-se pela mulher que deveria ser esposa de Isaque, ele coloca joias no seu pulso, em partes do seu corpo. A primeira coisa que eu chamo a atenção é que se ele colocou, não tinham outras joias lá antes. Ele colocou porque elas não estavam. Mas essas joias, note, não foi Rebeca que colocou nelas. Não foi a mulher que colocou do jeito que ela gostaria. Foi o homem que Abraão enviou que colocou as joias. O significado disso era ritual, irmãos. Como eu disse, as joias, elas tinham poder de compra. Quando no ritual do casamento hebraico colocava-se joias na noiva, que ela deixava de usar assim que o casamento terminava, aquelas joias eram para dizer que o noivo tinha a capacidade de ser o provedor. Ele estava dizendo: eu tenho como prover, eu tenho como manter. Ele colocava as joias para revelar-se um provedor. Isaías 61:10 fala da noiva que se adorna para o seu noivo. Se fala assim, é mostrando que era um instante episódico naquela cultura, só o dia do casamento. Daí também a Nova Jerusalém descer como uma noiva adornada tinha um significado. As joias não eram as mulheres que colocavam em si, eram os que iam casar com elas que colocavam, para indicar provisão. Lá no livro do profeta Ezequiel também tem uma história ilustrativa em que Deus compara Israel com uma mulher que ele encontrou em pobreza, e aí Deus diz que pôs joias nela e entrou em aliança com ela. Note, não foi a mulher que se pôs as joias, foi Deus que aparece aí na ilustração como um pretendente, um noivo que se aliança com ela. Aí logo depois da narrativa vai dizer que ela, a mulher, se encantou com a sua formosura, que era a nação de Israel, e passou a derramar a sua prostituição diante de todos os outros. Era como se aquela mulher tivesse encantado com as joias em si, e não pelo sentido delas, e tivesse exibido para os outros homens no casamento, indicando o adultério da nação de Israel em relação a Deus. No livro Manifesto contra o Mundanismo, eu explico isso. Eu cito até um autor, mas eu resolvi trazer mais autores para ajudar os irmãos a enraizarem suas convicções. Esse livro aqui é do Erwin Lutzer, A Verdade Acerca do Matrimônio Homossexual. Esse é um pastor fiel e conservador. O livro é em espanhol e ele diz aqui na página 53: inclusive no caso de Isaque e Rebeca, se fez um acordo entre Abraão, o pai de Isaque, e Labão, o pai de Rebeca. Este acordo o anunciou o servo de Abraão, Gênesis 24, 48 e 49. Se entregaram joias para dar significado ao compromisso. Inclusive as culturas que não têm raízes nos ensinos judaico-cristãos têm diversos rituais, mas o matrimônio de um homem ou mulher se celebra quase universalmente como um momento de afirmação social. Nós, portanto, vemos aqui uma posição, como eu tenho falado. E aqui é um livro de A.W. Tozer, O Propósito do Homem, Criado para Adorar. Na página de número 193, ele diz o seguinte: esse servo foi autorizado por Abraão a dar joias como presentes por parte do noivo, as quais seriam o símbolo de que ele a teria aceitado como noiva. Como, porém, Isaque conheceria sua noiva, o que a distinguiria de todas as outras? As joias que ela estava usando, pois foi Isaque quem as enviou. Então, quando ela chegasse, fazendo uso desses adornos, ele a reconheceria. As escrituras dizem que Isaque recebeu Rebeca e a tomou por noiva. Tem outras partes aqui do mesmo livro sobre esse assunto, mas eu estou mostrando como era um costume para revelar o homem como provedor, como sustentador, mantenedor do casamento. Não tinha nada a ver com um auto-adornamento
da mulher segundo o seu desejo de se apresentar de uma forma A ou de uma forma B. Era uma iniciativa do noivo restrito a um momento, com o significado de que aquele que estava casando, o homem, tinha condições de ser o provedor. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos também a Bíblia falando sobre esse assunto. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de números 9 e 10, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. É interessante que aqui tem as duas coisas, que elas não usem isso, mas que o atavio delas, que aquilo pelo que elas queiram ser notadas, sejam as suas boas obras, que o seu ornamento sejam as boas obras. Essas tranças aqui, provavelmente, embora haja quem ache que estava misturado com ouro, era um entrançamento de ouro, eram instrumentos não para organizar um cabelo, mas eram formas de frisar o cabelo. Nós vamos ver isso também lá em Pedro, contra o frisado de cabelos. E se uma mulher de cabelo liso não deveria frisar, uma mulher hoje de cabelo ondulado, de igual modo, não deveria estirar o seu cabelo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, diz assim: semelhantemente vós mulheres sede sujeitas aos vossos maridos, para que também se alguns não obedecem à palavra pelo porto de suas mulheres, sejam um ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior. Não diz não apenas o exterior, não somente o exterior, diz não seja o exterior. Nós não podemos colocar palavras na Bíblia. Quando citamos esses versículos para pessoas liberais, ele diz, não deve ser apenas isso. O texto não está dizendo apenas, está dizendo que não seja isso. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Aqui diz que o enfeite das mulheres não deve ser o exterior, e aí ele enuncia exemplo, mas deve ser o interior. Não é só deixar de usar do lado de fora, é ter o adorno que Paulo diz a Timóteo, as boas obras. E aqui fala do traje interior como um incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Por que fala manso e quieto, irmãos? Porque nós sabemos que as mulheres, devido a um episódio que elas têm de sangramento e os antecedentes, os momentos antecedentes disso, elas costumam ter uma instabilidade emocional e ter a capacidade pelo Espírito Santo de se reger nestes períodos e manter um espírito manso e quieto. É algo precioso diante de Deus e que com certeza vai ganhar a atenção do marido. Ou seja, quando a mulher quer ficar bela interiormente para Deus, ela ganha o seu marido também. Porque o que mais dá segurança ao marido é uma mulher de espírito tranquilo e quietude, para trazer serenidade e ajudar na tomada de decisões. Nós vemos a Bíblia também falar, irmãos, sobre pintura. Sempre que a Bíblia fala de pintura, ela está falando de sedução. Veja, por exemplo, em Jeremias, livro do profeta Jeremias 4:30, diz assim:
Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, em vão te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. A pintura em volta dos olhos, irmãos, não é uma casualidade. Geralmente, a sedução começa pelos olhos, pelo olhar. E destacar os olhos faz turbinar exatamente a capacidade da sedução. Por que o batom vem aos lábios? Porque é uma região atraente, onde se imagina o primeiro carinho mais próximo, que é um beijo. É como se houvesse uma intenção de despertar a visibilidade de certas áreas do corpo. Lá em Ezequiel, no capítulo de número 23, Deus compara Jerusalém e Samaria a duas mulheres que se prostituem. E diz aqui em Ezequiel 23, versículo 40: e mais ainda, mandaram vir alguns homens de longe, aos quais fora enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. E vai continuando até chegar no verso 44, onde diz: e entraram a ela como quem entra a uma prostituta, assim entraram a Aolá e a Olibá, mulheres infames. Jezabel, que era casada com o rei Acabe, quando Jeú vem para destruir a casa de Acabe, ela, para não ser morta, tenta seduzi-lo, pintando em volta de seus olhos, ou seja, ela estava disposta a trair o marido para conseguir sobreviver naquele momento. Segundo Reis, capítulo de número 9, verso de número 30, diz assim: depois Jeú, segundo Reis 9:30, depois Jeú veio a Gisriel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Mas não teve jeito. Jeú, quando a viu, a matou e a chamou de maldita. É interessante que lá no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, fala de maneira simbólica a Bíblia numa carta às 7 igrejas, a igreja de Tiatira, e diz o seguinte em Apocalipse 2, versículos 20 e 21: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Jezabel é apresentada como uma mulher que é idólatra e que é sedutora para a prostituição. Mas na Bíblia nós sabemos de sua idolatria. O único caso em que nós vemos ela encaminhar-se para um adultério foi aquele em que ela se pintou para seduzir Jeú. Portanto, nós vemos que a Bíblia coloca as pinturas como instrumento de sedução. Da mesma forma, nós não devemos pintar os nossos cabelos fazem parte do nosso corpo, irmãos. E os cabelos brancos não devem ser menosprezados. Pastores na Bíblia são chamados de presbíteros, que quer dizer anciãos. Agora você vê a situação vergonhosa, pastor aí pintando o cabelo, a Bíblia chamando ele de ancião e ele querendo ser jovem. É uma coisa que a Bíblia coloca como digna de reverência: a idade, a experiência, os cabelos brancos. Nós vemos que Jesus, quando aparece glorificado no Apocalipse, seus cabelos são brancos como a lã, o que é um indicativo de que quando tivermos o corpo glorificado, teremos os cabelos possivelmente brancos. São os que vão
fazer a luz reluzir. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, brilhou seu rosto e suas vestes. Nosso rosto e nossas vestes devem brilhar, devem transparecer aquilo que vem de Deus. Nós, irmãos, devemos pensar nisso. Lá na carta aos Coríntios, Paulo diz: nós devemos atentar para as coisas que se não veem, não para as que se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. O contexto em que ele diz isso é o mesmo em que ele fala: enquanto o nosso homem exterior se corrompe, o interior se renova dia após dia. Neste mundo as pessoas não têm nada dentro, elas vivem só da vida externa de seus corpos. Quando seus corpos começam a envelhecer, elas se desesperam, porque elas só têm para si o que podem ver diante do espelho. Elas temem os seus cabelos brancos, elas tentam negar que estão envelhecendo, a proximidade da morte, isso as aterroriza. Elas vão para as plásticas, vão para os disfarces. Mas, meus irmãos, nós olhamos para o nosso homem interior e não nos incomoda o processo de envelhecimento, porque o interior está se renovando dia após dia. Lá em Provérbios, no capítulo de número 16, versículo 31, a Bíblia diz assim: coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. Provérbios 16, 31. Em Provérbios capítulo de número 20, verso 29, diz: a glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. O mundo reputa os cabelos brancos como uma coisa ruim. A Bíblia diz que eles são honra. Você vai andar segundo a Bíblia ou segundo os valores deste mundo? E como eu disse, irmãos, nós aqui estamos falando de princípios que podem ser transgredidos de formas mais camufladas. Eu temo muito pela vida virtual dos irmãos, pelas redes sociais. Às vezes a pessoa na igreja, ela está lá com simplicidade, mas ela posta nas redes sociais fotos exibicionistas, posta em redes sociais fotos com roupas que não são aquelas que nós as vemos usar quando estamos com elas. Nós vemos pessoas usarem filtros, eu acho que essa é a palavra, para modificar a sua foto na internet, para parecer uma outra pessoa, para ser uma pessoa diferente do que ela é. E vem aquela coisa de aquietar a consciência e dizer: não, mas não é na vida real. Na vida real eu não estou me maquiando, isso é na vida virtual. A vida virtual cria enganos. Eu já vi, irmãos, pessoas que são extremamente educadas presencialmente, se tornando nas redes sociais pessoas que dizem palavrões. É como se ela achasse que lá ela está num mundo que não está valendo. Pessoas que são castas na vida real, mas nas redes sociais estão vendo pornografia, estão vivendo outra vida, e elas é quietas, dizem: mas eu não faço, é só aqui. Nós tivemos um episódio de uma pessoa que já saiu da nossa igreja, e ele criou um perfil falso, onde lá ele fazia tudo que na igreja não fazia. E quando eu soube, eu chamei o pai, que saiu junto com ele, não quis receber a exortação, foi chateado com a verdade descoberta, e eu mostrei tudo que ele estava postando com outro perfil.
E aquele rapaz, ele olhou para mim e disse: mas pastor, não tem ninguém da igreja me vendo nesse perfil. Como se isso pudesse desculpá-lo. Meus irmãos, existem inúmeras doenças psicológicas relacionadas às redes sociais. Existe dupla personalidade, existe formas de corromper moralmente. Lembram-se daquela história do médico e do monstro? Alguém pode ser um médico na vida real e um monstro na vida virtual. Seja inteiro, seja íntegro, não seja dividido não. O crente que você é aqui, você é nas redes sociais, você é em todo canto. Seja zeloso quanto a isso. Uma das coisas interessantes na história lá do médico e do monstro, acho que foi John Stott quem disse isso, que era um pastor anglicano, é que o homem fica transitando entre o momento que ele é médico, quando ele é bom, e o momento que ele é perverso, né? É um monstro, que ele é ruim. E cada dia que vai passando, na medida que ele vai tomando aquela porção que é para separar o lado dele ruim do lado bom, o lado ruim vai ficando mais tempo e o lado bom vai ficando menos tempo. Ele vai ficando mais tempo o monstro e menos tempo o médico. Se você quiser viver dividido, o mal vai tragar o bem. Se você quiser viver a vida aqui, e a vida virtual lá é a vida virtual que vai entrar na sua vida real, não é a sua vida real que vai entrar na virtual, não. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo disse que a heresia se propaga como gangrena. O apóstolo, meus irmãos, mostra exatamente isso, que é preciso expurgar a massa do fermento, abominando, diz Judas na sua epístola, até a túnica manchada pela carne. Jesus disse: se um membro te escandalizar, arranca-o e lança-o para fora de ti, para longe de ti. Melhor te é entrar na vida aleijado do que ir com tudo para o inferno. Nós não podemos nos dividir, nós temos que ser um só. O crente que você é, seja em toda parte. E muito mais do que deixar de usar joias, o que nós precisamos é aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Muito mais do que não usar maquiagem, o que nós precisamos é ter um coração puro para ver a Deus. Se nós tivermos só a forma externa, mas não curarmos o coração, nós não passaremos de fariseus e hipócritas. Que a glória seja de Cristo, que a nossa vida seja a manifestação da vida de Cristo. Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Que Jesus resplandeça na nossa vida, que exalemos o bom aroma de Cristo. Paulo disse aos Gálatas: por vocês eu sinto dores de parto, até que Jesus Cristo seja formado em vós. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai, aplica a Tua palavra ao coração de cada um que está aqui. Fala, meu Deus, a cada um, Senhor. Mostra o que precisa ser corrigido, Pai, não apenas nos assuntos evidentes, nas raposinhas que destroem as vinhas sem serem percebidas. Que o nosso coração seja esquadrinhado, investigado e provado pelo Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno. Preserva a Tua igreja, preserva o Teu povo, meu Deus. Numa época de tanta concessão, de tanto culto à personalidade, de tanto exibicionismo, que o Senhor, meu Pai,
nos faça, meu Deus, instrumentos da glória de Cristo, que sejamos ativos como Paulo, mas que sejamos como Paulo em buscar apenas a manifestação de Cristo. Livra, meu Deus, da vaidade mundana, livra, meu Deus, da sensualidade, dá-nos um coração puro e reto, Senhor, uma vida consagrada a Ti e não aos deuses deste mundo. Nós te pedimos estas coisas e te somos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Algum aviso, irmãos, a ser dado? Eu relembro aí